Olá, advogados, advogadas, advocacia catarinense e também a todos os contadores. Uma honra, né? Uma honra minha, felicidade de estar aqui com a Marisa de Moraes, o William Schmidt. Nós vamos partir aí e fazer a apresentação devida, mas digo a todos e a todas que nós fazemos a nossa estreia hoje no quadro chamado de Ativo Intangível, o podcast da Comissão de Direito Tributário da OAB. Um prazer enorme contar com a presença de vocês. Agradecer também o Juliano Mandelli, que cede o espaço da Caixa de Assistência dos Advogados para que a gente consiga interagir com profissionais que têm uma riqueza enorme nos seus ativos intangíveis, né? E hoje, então, como eu disse, nós estamos aqui com a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Santa Catarina, a Marisa Luciana Schwab de Moraes. Prazer enorme estar contigo aqui. A Marisa é contadora, também tem doutorado em administração e especialista em auditoria e perícia contábil pela Univale, nossa querida Univale. Sou formado em Direito pela Univale e é também mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora em cursos de graduação e pós-graduação, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Univale, foi conselheira do Conselho Federal de Contabilidade nos anos de 2014 e 2021, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC 2010-2011, membro da Academia Catarinense de Ciências Contábeis 2014 a 2021 e também, por fim, já estou ficando até cansado aqui com o currículo dela, mas é rico, é intangível, também membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Contabilidade. O programa de hoje, pessoal, nós também vamos compartilhar aí o espaço com o William Schmidt, que é colega, advogado e também contador e conselheiro do CRC. Vamos bater um papo aí com a Marisa e sabermos um pouco mais dos seus ativos intangíveis. Bem, Marisa, eu inicio com a primeira pergunta e depois eu vou variar essas perguntas com o William até o final. Então, um bate-bola, um pouco eu, um pouco ele e muito você, que é a nossa atriz principal no nosso encontro de hoje. Então, a primeira pergunta. Ratifico aqui a minha honra, né, minha felicidade, porque é o primeiro podcast da comissão e eu tenho, o olho brilha muito pelas duas ciências, né, pela contabilidade, pelo direito, e é de uma felicidade enorme poder contar com a presidente do conselho aqui de Santa Catarina. Todo mundo barriga verde, né? Coisa de arrepiar a gente aí no nosso bairrismo. Bem, minha pergunta então, qual a sua graduação e o que a levou a se graduar em contabilidade? Boa tarde a todos, olá a todos. Primeiro, antes de te responder, André, eu quero agradecer. A honra é muito mais minha, né? Porque estrear um programa, né, desse quilate, não, William? Você estar como convidada é uma honra enorme. Agradecer ao presidente da CAASC, Juliano Mandelli, e a você pelo convite. Acho que esta relação OAB-CRC é importantíssima para ambas as categorias, ambas as classes. Então, dizer do enorme prazer que eu tenho em estar aqui com vocês. Muito mais na companhia do meu querido conselheiro William Schmidt, que contribui substancialmente para os trabalhos do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, mesmo estando um pouco distante, né, William? Ele é conselheiro de Joinville, mas está sempre aí nos apoiando em todas as frentes que demandamos para ele. Com relação à sua pergunta, a docência, a minha graduação é na área, né? Eu sou contadora, bacharelada em Ciências Contábeis. Não gosto de falar de datas, porque isso entrega um pouco aí a minha faixa etária, mas me formei e graduei em Contábeis, depois a especialização ainda na área, auditoria e perícia, como você falou. O mestrado, eu saí um pouco da linha tradicional, né?
e fui para a engenharia da produção. E no doutorado retomei, eu gosto da ideia de multifacetar conhecimentos, né? Ok, eu quero ser contador e ser uma boa contadora, mas eu acho que conhecimento de outras áreas também são importantes. Aí culminou, então, com o meu doutorado em administração muito recentemente. A docência, ela veio já na graduação, o desejo de estar na sala de aula, já veio na época da graduação. Eu sabia de todo o potencial que a profissão me daria, do leque de possibilidades que eu teria. Eu já sabia disso na graduação. Estava muito forte em mim. Potencial de mercado de trabalho. Eu sabia das possibilidades. Nós fomos aprendendo sobre o quanto você pode, na condição de contador, né, William, ou técnico em contabilidade, traçar caminhos distintos em diferentes áreas, né? Seja auditoria, seja perícia, seja em organização contábil. Mas eu já despertei, mesmo na graduação, para a possibilidade da docência. Talvez aí pelo fato de que eu gosto bastante de falar, e também gostava muito de estudar, e sabia que isso implicaria em me aperfeiçoar ainda mais, né, um pouco mais. Não que o contador de outras áreas não precise fazê-lo, né, estar estudando, estar se capacitando. Então a docência veio de uma forma quase que natural já na graduação. Eu tinha o desejo de estar em sala de aula, mas não na condição só de aluna, então fui correr atrás para alcançar esta condição. Maravilha. Muito obrigado, então, Marisa. William, agora então a palavra está contigo. Fique à vontade aí. Prazer, né? Novamente aí contar com a tua presença também aqui, já que temos um ponto comum que é o direito, né? Unindo aí. Fique bem à vontade. Vamos fazer um grande podcast aí hoje. Tá ótimo, muito obrigado, doutor André. Olá a todos. Registro aqui os agradecimentos ao presidente da CASC, o doutor Júlio. Agradecimentos também ao doutor André Henrique Lemos, a querida presidente Marisa, que me acompanha. Na verdade, eu estou acompanhando ela aqui hoje, né? Tem uma carreira fantástica, né? Que nos orgulha muito, né? Tê-la como nossa representante maior da contabilidade catarinense. Então, assim, antes de fazer a primeira pergunta para ela, eu gostaria de fazer a apresentação também do Dr. André Henrique Lemos, que é advogado, presidente da Câmara de Direito Tributário da OAB, Santa Catarina, professor, ex-membro do TAT, né, nosso querido Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina, ex-membro também do CARF, além de idealizar e organizar, né, como coordenador, junto com a nossa equipe do Conselho de Contabilidade, o nosso seminário catarinense sobre atualidades jurídico-contábeis, né, que este ano chega na sua 12ª edição. Então, é um evento muito importante para a gente, da classe contábil, né, que acaba juntando os conhecimentos jurídicos e contábeis, né, que são profissões e áreas do conhecimento que se complementam para o devido exercício da nossa comunidade, da nossa profissão também, né? Então, Marisa, eu tenho uma pergunta. O que a levou, né, para o caminho da docência? Ela respondeu um pouquinho, mas agora vai ter que ir mais um pouquinho. Eu quero deixar bem claro que não foi falta de possibilidades outras, né, que eu mencionei há pouco. Mas é como eu disse, e vale, talvez, William, esse reforço nesse questionamento, vale para todos nós como profissionais. É uma questão de identificação, né? E aqui eu vou usar o William como exemplo. O William, com a dupla graduação, ele está apto a exercer diferentes funções em ambas as áreas. Mas, muito certamente, ele se identifica com um ou outro viés destas carreiras e vai se aperfeiçoar nisso. Eu acho que o que aconteceu foi bem isso, identificação. E aqui eu vou dar um exemplo, por favor, não considerem pejorativo de forma nenhuma. Eu não me via uma profissional na graduação que atuasse, por exemplo, em escritório, numa organização contábil. E não por achar que isso era maior, menor, ou mais bem remunerado, ou menos. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Era o espaço que me parecia
que não me daria a condição de atuar fora. Eu achava muito que isso poderia acontecer num ambiente único. Hoje já sei que é um engano total, porque o contador não é aquele profissional que vai atuar dentro de um escritório necessariamente. Mas eu me via com possibilidades maiores atuando na docência. Vou dar outro exemplo. Eu amo falar, já comentei isso, e a palestra, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu entendia que a docência me daria também essa possibilidade de palestrar, de sair pelo estado, pelo país. Felizmente eu tive muitas oportunidades, aí não pela docência, mas pelo sistema, William. O sistema Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais, onde eu atuo há mais de 22 anos, me dava a possibilidade de palestrar, né, de workshop, enfim, fóruns, seminários, em praticamente todos os estados do Brasil, né? Eu já percorri, o que me permitiu isso, claro, além da formação, a docência, que dá uma certa... potencializa algumas habilidades, né? Para você estar palestrante é um caminho mais curto. Então eu via essas possibilidades. Opa, eu posso fazer ciência contábil, atuar com a ciência contábil, mas numa condição de estudar um pouco mais e falar mais. Talvez o escritório não me desse esta abertura de percorrer o país, de falar de contabilidade, de fazer programas como este, enfim. E eu acho muito legal, né, essa questão de docência, não sei se vocês concordam, falou muito assim, eu gosto de falar, tem a ver com comunicação, né, independentemente da área que nós estejamos, nós conseguirmos falar com alguém, a pessoa entender, né, ou ficar convencido do que a gente está falando ou não, mas entender, né, como uma comunicação eficiente, isso aí também sempre me pegou muito, me exigiu muito, né? Como eu tinha muita barreira assim, a sustentar oralmente num tribunal, né? Então, daqui a pouco a gente ia lá, alguns dos primeiras vezes que eu fiz, aquelas pessoas que me ouviram, não sei se ouviram totalmente, né? Mas que estavam lá, elas acabaram se tornando ministros do STF, ministro do STJ, que era um TRF da 4ª Região. Pô, eu ia ali, às vezes, como um bambu ali verde, né, cara, às vezes tremendo, né, ia lá, dava o meu recado, mas tive que me aprimorar, tive que fazer cursos de oratória, né, para ter persuasão, presença de espírito na hora de tu falar com alguém, como tu fala, como que tu olhas para as pessoas. Então, tudo isso aí eu acho que, seja no direito, seja na contabilidade, a gente está falando mais das duas áreas, né, mas para conseguires ir lá e dar uma palestra, vai ter que estar convencido e convencer, e comunicar, né? Bem. E o advogado fazendo a defesa, o advogado de acusação, qualquer que seja a função dele, da mesma forma, né? Virou, mexeu, a gente vai estar dentro de comunicação, né? E vou dar outro exemplo, já que é bate-papo, eu já vou... Sim. E vou levar o exemplo para o universo do próprio William. Numa organização contábil, hoje é determinante, e aí independe de ser professor ou palestrante, né? É determinante que o profissional da contabilidade comunique bem. Porque a informação que ele leva ao cliente dele, se não for levada a contento, é uma informação inútil. Então, o contador também, tanto quanto o advogado, e no advogado isso só é mais explícito, eu diria, né? O quão importante é comunicar-se bem nessa área. Minha filha, inclusive, é bacharel em Direito, então acho que é uma habilidade que já vem desde a graduação. Mas hoje, nós profissionais da contabilidade, em outras áreas, inclusive no teu escritório, certamente, William, ele precisa desta comunicação também, eles não, nós todos, né? Para levar para o cliente aquela informação que é preciosa para o cliente, ou que é importante para o cliente. Então, é determinante, sim, para ambas as atuações, né? Falou com o público, teve que se explicar de alguma maneira, vai ter que ter um certo domínio. Traduzir um relatório. Exatamente. Eu gostava muito das notas explicativas na contabilidade, que daí vem ali a cerejinha do bolo, tá? Beleza. Saiu de algum lugar, foi para o outro, repercutiu isso, aí o cara vai ali, tem tá aí, os devidos esclarecimentos. Complementando a fala da presidente, realmente o profissional hoje, o profissional contábil, ele tem que ser multidisciplinar. Então,
além da comunicação, o conhecimento jurídico também é essencial para o exercício da profissão contábil, né? Lógico que o contador não pode exercer a advocacia, mas ele também faz algumas interpretações da norma, né? Tributária, contábil. Então, o conhecimento jurídico é essencial para o contador. Se ele não... no meu caso, eu tenho a formação e a habilitação, né, como advogado, mas um escritório deve ser assessorado por advogados também, né, terceirizado ou como consultores internos, mas é essencial a advocacia prestada aos escritórios de contabilidade com a finalidade de oferecer um serviço completo aos seus assessorados, né? Eu ainda arrisco, né? Claro que a gente tem um roteirinho para seguir, mas é um assunto que instiga. Por exemplo, eu tive contabilidade 1 e 2 na Univale. É muito pouco. Razonete, isso aí resolve? Nada. Até assim, enfadonho, sabe? Um negócio maçante, engessado. Tem várias outras coisas que eu penso que poderia ser mais útil e altamente necessário se tivesse uma comunhão, assim, talvez um pouco mais de matérias de direito para o contador e também de contabilidade para o advogado que queira seguir. O que tu vai querer da vida, meu amigo? Lá do meio para o final da faculdade, eu vou querer o direito empresarial, societário e tributário. Opa! Então, saber, né? O que é um ativo, o que é um passivo, afeta patrimônio líquido, passa no resultado, não passa, uma DRE, saber dessas coisas, né? Os advogados, né, eles precisam muito mais do que nós chamamos de gerencial da contabilidade do que do operacional. Quando você fala em contabilidade 1 e 2, dependendo de como ela foi trazida ao advogado, talvez ela não some tanto, porque são, em tese, matérias mais de base para ensinar o ponto de partida para todo o resto. Talvez nas matrizes curriculares, e aí vale independente da instituição de ensino superior, e essa é uma luta que eu trago comigo há alguns bons anos. Eu atuo muito na área de diretrizes curriculares nacionais, para contábeis, claro, né? O único livro que eu tenho publicado, que o meu xodó diz respeito a matrizes curriculares para os cursos de ciências contábeis, é que essas matrizes aí vale para os cursos de direito e para os cursos de contábeis. Elas tragam disciplinas que vão contribuir com um contador que precisa de algo de conhecimento do direito e do advogado que precisa de alguma coisa de conhecimento de contabilidade. Mas isso tem que ser levado para o viés útil, o viés mais útil. A mim, acho que importa muito mais o meu aluno de contábeis estudar bem direito tributário, por exemplo, ou direito comercial, do que estudar, e por favor, não interpretem como uma crítica, mas estudar, por exemplo, história do direito. É importante? Mas para o contador um pouco menos, para o advogado, ok. Minha filha teve história do direito e amou na graduação dela. Vale igual para os advogados. Talvez seja mais relevante estudarem demonstrações contábeis e aquilo que elas se destinam, né? Como as demonstrações podem ser interpretadas e contribuir numa ação trabalhista, numa ação de fusão, cisão, incorporação. Eu acho que isso importa um pouco mais. Então, a questão está nas matrizes curriculares contemplarem aquilo que é mais importante para cada área, me parece, o caminho. Voto com a relatora. Olha, ganhei um voto importante. Bom, agora a pergunta está comigo, né, William? Vamos lá. Marisa, qual o seu pensamento sobre eventuais convergências e distanciamentos entre o direito e a contabilidade? Ou ainda, tá? Você vê que as duas ciências são absolutamente separadas, autônomas, ou se elas se interrelacionam de alguma maneira? De muitas formas. Aliás, eu vou mexer na tua pergunta dizendo, eu vejo muito de convergência e muito pouco de divergência. Teria que fazer um esforço enorme para encontrar alguma. Eu acho que elas são correlatas, complementares em alguns pontos e se entrelaçam de diferentes formas. Eu citei 2 exemplos aqui que poderiam ser
partir deles, né? A área trabalhista, o quanto ela tem relação com a informação que o contador produz, o profissional da contabilidade, e o quanto ela tem relação com o advogado que defende uma causa naquele sentido. A área tributária, talvez seja que eu vejo essa convergência acontecer mais fortemente. E aqui eu vou fazer outro parênteses. Vocês têm aqui, você coordena, né, comissão específica da área tributária. O William é nosso coordenador, lá no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, de uma comissão que trata exatamente do relacionamento com entidades tributárias nas matérias relacionadas a isso. E o tempo todo essas coisas conversam, né? Eu tenho certeza, e isso já vai aqui um spoiler, que essas comissões elas podem trabalhar em conjunto em muitas frentes. Sem dúvida. Em muitas frentes. Porque, embora a atuação seja distinta, o contador, o profissional da contabilidade vai atuar naquilo que lhe é de prerrogativa e o profissional do direito naquilo que é prerrogativa dele, mas o tempo todo essas questões convergem, né? A área fiscal, tributária, talvez seja, né, William, o maior desafio para nós, profissionais da contabilidade, Sem dúvida, temos objetivos em comuns, né? A própria reforma tributária hoje é um tema em destaque que a gente pode atuar junto e dar soluções para o nosso legislativo, né? Eu vejo assim, na verdade até espalhada essa minha afirmação para vocês dois, né? A Marisa tinha dado o exemplo do direito do trabalho, né? As informações hoje fiscais, né? Obrigações acessórias que geram a obrigação principal, né? E social, né? Então, uma reclamatória trabalhista, fechou um acordo, como que isso vai lá? Né? Se a empresa é desonerada, deveria pagar uma nova contribuição ou não paga porque já pagou a desonerada? E o juiz trabalhista diz, não, tem uns que diz tem que pagar, mesmo ele já tem que pagar. Então, e tudo vai numa plataforma única, né? Por exemplo, no mesmo trabalhista, questões de medicina do trabalho. Daqui a pouco, olhem só, tem informações da medicina do trabalho indo para a contabilidade, tendo uma repercussão tributária dependendo da informação. Mais multidisciplina do que isso, praticamente impossível, né? E outros tantos fenômenos que a gente vê, desde ali na junta comercial, né? Assim como a OAB, o CRC também tem assento lá de vogais. Eu sou vogal da junta. Isso, eu estou vogal da junta. Protocolo lá, um contrato. Nossa. Dependendo da opção que se dá, a gente, é lucro presumido, é lucro real, vai ter um fenômeno de tributação, né? Sociedade, como que se dá? Direito societário, direito empresarial, contabilidade e direito tributário, né? Então, a coisa, ela por isso que eu digo assim, se tivesse talvez até essas matrizes curriculares, né, se conversando mais, nós teríamos uma qualidade ainda maior de profissionais, né? Uma interação maior, né? Que acaba que essa especialização em uma ou outra área que, né, correlata, elas acabam acontecendo muito mais na especialização, não tanto na graduação, né? Por força de uma série de normativas que nos impõem, agora eu estou falando como alguém de uma universidade, né? Impõem às instituições de ensino superior que elas cumpram requisitos. Então, sobra pouco espaço, talvez, para as áreas correlatas. E isso acaba acontecendo com as especializações. Você falou da junta comercial. Ali é o exemplo, talvez, eu estou vogal da junta, representando a FECONTES, que é a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, não o CRC, neste caso. E eu vou te dizer, recém-mandato, né? Assumimos em março. É um aprendizado incrível. E é direito empresarial. Na veia, né? Eu fiquei pensando, que bom que eu entendia um pouquinho de direito empresarial, porque é direito empresarial muito. Mas, ao mesmo tempo, 90%, 80%, sei lá, não quero chutar um número porque eu posso estar cometendo um equívoco, dos processos vem das mãos de quem? Contadores, sim, sem dúvida. Exatamente. Então, olha aí a relação direta, e nós estamos falando de um outro órgão, que não é nem a OAB e não é nem o CRC, né? E deságua no mesmo lugar, né? As coincidências das profissões, né? A Eu
Eu acho essa Eu acho muito relação legal. incrível. Muito legal mesmo. William, vamos lá com a quarta pergunta. Eu tenho a próxima pergunta aqui. Presidente, você esteve recentemente com a presidente da OAB, a doutora Cláudia Prudêncio, e dentre outras pautas, conversaram sobre a possibilidade de parceria entre as duas entidades. Quais seriam? Ideias, nós temos tantas, William. E pensa, né, a querida Cláudia Prudêncio é uma máquina, né, de ideias, de esforço aí de fazer um bom trabalho à frente da OAB. E lá no Conselho, você sabe, né, pelo pouco que estamos trabalhando juntos esse tempo, que também é a nossa intenção de fazer muito, às vezes num curto intervalo de tempo, porque nós estamos nestas funções, eu não sou presidente, eu estou presidente, você não é conselheiro, você está conselheiro e por aí vai. Então a gente quer, nesse curto intervalo de tempo, que é um mandato ou dois, fazer muito. A presidente Cláudia é uma visionária, ela tem ideias muito interessantes, algumas já estão caminhando, eu diria, o próprio seminário de atualização jurídico-contábil, embora não seja da gestão da presidente Cláudia, claro, ele está, né, já em andamento há algum tempo, mas é uma parceria que se mantém. Nós estamos trabalhando, e aí, capitaneados pelo André, inclusive, em outros projetos, no sentido de... E, claro, que eles acabam se voltando muito para a educação profissional continuada, né? Porque é um foco, é uma prerrogativa muito forte do Conselho Regional de Contabilidade e é também da OAB. Então, se nós conseguirmos, e estamos caminhando muito bem nisso, eu acho, somarmos forças para trazer capacitação, e talvez outros projetos haverão de vir, né? Junto ao Legislativo também tem algumas ideias, mas se nós conseguirmos, no que tange a educação profissional continuada, fazer parceria neste sentido, nós já teremos muito a ganhar. Então virão seminários, virão eventos, virão diferentes capacitações que tragam temas que atendam esses dois públicos, esses dois conjuntos, né, essas duas categorias. Tivemos uma reunião recente, já estamos aí costurando um próximo seminário, não sei se seminário é o nome, mas eu e o André vai coordenar, enfim. Eu acho que essa parceria ela tem que caminhar, independente das presidentes, ela tem que caminhar ad eterno, porque as duas entidades têm muito em comum. E educação profissional continuada é necessariamente um caminho que nós temos que percorrer, por vezes, juntos, né? Eu acho bem legal a ideia do CRC em ter educação continuada. Nós aqui na UAB temos muito, ontem, por exemplo, teve ESA casual, ESA Escola Superior da Advocacia. E também a ideia de fazer bate-papo, mas com conteúdo, e trazendo multidisciplina. Né? Ontem foi planejamento tributário e direito sucessório. Né? Hoje então, nós estamos com sucessão, falecimento de alguém e paga como? Né? Grosseiramente, que não vou entrar em detalhe, né? Mas foi excelente, palestrantes excelentes. Nós tínhamos feito a estreia lá também sobre coisa julgada tributária, trazendo pessoas de áreas diferentes, né? Direito constitucional, processo civil, direito tributário. Então essa é a ideia. Gostei que o William veio, saber que ele está nessa... Hoje vamos trabalhar juntos muito. Sim, vamos fazer chover aí, talvez até um próximo podcast aí bem específico sobre essas áreas e eventos mesmo. Você está com a pessoa certa. Sim, vamos. Obrigado, muito honrado pelo convite. Na Comissão de já. Direito Tributário, eu estou fazendo já um esforço de ter uma gestão participativa, então eu não vou ser... em grande parte, apenas eu fazendo podcast, vai ter outras pessoas, assim como essas outras lideranças de outros projetos, né? Para que geralmente todo mundo se engaje. Quem esteja afim, que sua a camisa, vai ter vaga no time, né? Quando você fala ali, eu mesmo puxei o tema e você complementou. A educação profissional continuada, ela é um dos tripés de atividade fim do Conselho Regional. Não do Conselho Regional, do Conselho Federal de Contabilidade e, por consequência, dos 27 conselhos regionais. E para você ter uma ideia, eu peguei esse número muito recentemente, o pessoal de suporte do Conselho me passou, e eu fiquei feliz porque nós recém fechamos
um ano de gestão, né, William? O primeiro ano encerrou em fevereiro, basicamente. E no ano passado nós conseguimos, num cômputo geral, e aí independente do tipo de evento ou do tipo de capacitação, foram 62 eventos ao longo do primeiro ano, com quase 40 mil profissionais participando. Se considerarmos que nós temos hoje cerca de 22 mil profissionais ativos e registrados, eu penso que parte do objetivo já foi atingido, né? Se nossa função é dar educação profissional continuada, é proporcionar isso, nós temos aí uma conta de 2 para 1. Cada profissional de contabilidade deste estado, em tese, por 2 vezes esteve se capacitando. Claro que não é esta conta... Sim, mas é estatística, né? Uma forma de ver o alcance do que fizemos. E eu fico muito feliz. E é nesse ponto que eu acho que a OAB e o Conselho farão eu da minha parte, sobre a profissão, né, eu tenho ali 2 especializações, sempre tive assim um flerte com o mestrado, talvez antes aí de partir desta para melhor, eu faça né, tudo no seu tempo, mas assim, ó, as atualizações, né, tu manter um grau de leitura, tu te atualizar, tu discutir, assim, não tem como, é uma velocidade gigantesca de coisas, e mesmo a gente tendo esse pensamento de tentar se manter atualizado, às vezes a gente não consegue no todo, porque cada tributo tem uma história, né, é um esforço cotidiano. Cotidiano, é rotina. Vale para ambos, né? Vale. Bom, eu vou para a 5ª pergunta, Marisa, e eu vou tentar aqui subdividir, tá? Eu vou romper um pouquinho o protocolo, mas a Marisa antes, ela fez uma provocação quando a gente estava passando um pouquinho o roteiro, eu acho que é uma pergunta que vale muito a pena fazer. Não lembro, né? Meu Deus. Sobre as lideranças femininas, tanto na contabilidade quanto no direito, eu acho que vale muito a pena, mas antes dela, Marisa, eu vou perguntar o que está no roteiro, tá? Mas deixando ali na nossa gavetinha aí da memória, que é uma pergunta que eu me interesso também muito, né, sobre liderança, independentemente se ela é feminina, masculina, Sim. mas propriamente aqui que nós estamos diante de uma presidente, né, nós temos a presidente aqui também da OAB, eu acho que o assunto é muito recorrente, né, e é um baita de um intangível, com toda certeza. Bem, recentemente nós soubemos aí que tu estivesse num evento internacional na Índia, e o que visses lá, e na tua visão, algum destaque assim, sobre alguma atualidade que veio impactar a vida de contador, de advogado? Foi um privilégio que eu tive em novembro do ano passado, participar de um congresso mundial de contabilidade, um evento que acontece a cada 4 anos, né, em diferentes países do mundo. Este foi na China, em Mumbai, e eu tive o privilégio de estar lá. Foram 4, 5 dias, intensa programação, inclusive ele perpassou o sábado e o domingo. Então começou na quinta, foi sexta, sábado e domingo, o dia, não era o dia de palestras, enfim, uma oportunidade única de aprendizado, e eu devo isso inclusive ao meu conselho regional, que me proporcionou essa possibilidade de estar lá. E o que eu fiquei feliz de ver é que o Brasil, ele discute coisas importantes que o mundo vem discutindo em termos de ciência contábil. Então, muito se falou sobre transparência da informação, governança corporativa, mas o que me chamou a atenção, e aí é a experiência, talvez onde eu tenha visto a riqueza do que era mais novo para mim, muito sobre economia. Então, a economia destes países, e aí vieram experiências dos palestrantes do próprio local, da Índia, mas também da Itália, mas também da Inglaterra, de falar da economia destes países e o quanto a ciência contábil impacta na economia destes países. Então, foi muito, muito interessante. Eu acho que nós caminhamos com preocupações similares, né? O Brasil tem preocupações do tipo, né? Uma reforma tributária, que tanto desejamos, talvez a nossa geração não alcance, mas o William tem uma filhinha pequena, talvez a geração dela alcance, talvez não. Enfim, isso é um assunto recorrente no mundo inteiro, mas eu acho que para nós é mais urgente. Mas o que eu achei de diferente, ou talvez menos esperado da minha parte, é que muito circulou
em torno da economia destes países e do impacto do nosso trabalho na economia destes países. Achei incrível, uma experiência que... Independentemente se o povo é do Oriente ou do Ocidente, a afetação da contabilidade na economia do de mundo, todo do mundo. do mundo. E que bom que o mundo inteiro parece, né, que está vendo isso. Os países percebem essa importância. Talvez aí há uma diferença, né? Me corrija aí, o William tem as duas faculdades, né? Mas aqui é uma opinião de um pitaqueiro, né? Estou dando um pitaco, mas talvez a contabilidade nisso tenha uma ideia de maior unificação das coisas, de uma maneira internacional. O direito não necessariamente, né? No nosso caso, às vezes tem o direito que a gente vê mais, o europeu, né? Italiano, alemão, português, e o anglo-saxônico, né? O inglês e o norte-americano. E o mundo não é só isso, né? O mundo é muito mais do que isso. Pega então o direito japonês, direito penal japonês, tem várias outras vertentes. O direito parece que nisso aí ele é mais picado do que a contabilidade, né? Até por um lado até é rico, né? E a contabilidade vem aí, o mundo cada vez menor, né? Com o mundo digital é preciso ter transparência e uma transparência internacional, combate à corrupção, regras de governança, de compliance, enfim, né? Não sei se eu falei coisas erradas aí. Concordo plenamente, doutor André. A contabilidade, né, ela trata da linguagem dos números, né? Então, é uma linguagem internacional. E no Brasil, desde 2007 já, sim, através da Lei 11.638, o Brasil trouxe a convergência para o modelo internacional. Então, os padrões de normas contábeis, estrutura de balanço, demonstrativos, né, já são padrões internacionais, né, usados no mundo todo. E, realmente, na área do direito, fica muito restrito à cultura do local, do país, à autonomia dos estados, né? Então, o direito internacional tem as suas peculiaridades, né? Mas na contabilidade a gente consegue ver uma globalização muito maior em razão dessa linguagem dos números que facilita, que é universal. Né? O processo de convergência ali, né? A época que o William citou, 2007, e 2010 começou a se fortalecer muito mais no nosso país. Era o Brasil, de fato, estava num processo de convergência para adotar as normas internacionais de contabilidade, e isso vem caminhando muito bem nos últimos anos. Até mesmo para as normas para as pequenas empresas hoje, isso, né? A área pública agora, né, também, a contabilidade pública também está nesse passo. Que isso era uma coisa muito de SA de capital aberto, multinacionais, exato, né? E agora, às vezes, a multinacional está se relacionando com uma pequena ou média e exige os 10 mandamentos para o cara conseguir galgar alguma coisa. Para conseguir investidores. E aí, quando a gente está vendo, né, ou um fornecedor, enfim, né? Vale para as pequenas também, né? Não, eu sou pequenininho, eu não estou nem aí. A tendência é que esse tipo de pensamento ele até extingua a sua própria empresa, que não tenha perenidade se ele pensar dessa forma, né? A coisa tá indo para esse nível, né? Bem, então, vamos aí às lideranças femininas no mundo da contabilidade, ou até mesmo se quiseres tocar um pouquinho também no direito, mas mais da contabilidade, que é o mundo, né, Marisa? Isso eu conheço um pouquinho mais da realidade, então eu vou... fazendo uma retrospectiva, doutor André, na década de 40 ali, então eu anotei dados outro dia por exemplo, no ano de 46, 47, o Conselho Regional, ele tinha 400 registros. Destes 46, 47, né? Desses 400, 7 eram registros de profissionais do gênero feminino. Em 1950, né, esse percentual, o número aumentou, obviamente, o percentual de participação da mulher era de 4,3 mulheres no ambiente com registro ativo, no ambiente contábil, né, nos conselhos regionais. Só título de comparação, saímos de 4, né, na década de 50, agora, 2023, o percentual de mulheres registradas e ativas nos conselhos regionais de contabilidade, de Santa Catarina especificamente, atingiu 44%. Então, nós estamos aí quase que com um equilíbrio,
As salas de aula, eu costumo usar muito o exemplo da docência, que é onde eu atuo. As salas de aula já vem sinalizando isso há muito tempo. Quando você tinha salas de aula com 50 pessoas, destes, uma imensa maioria era de pessoas do gênero masculino, e hoje isso se inverteu, e os números de registros têm refletido isso. No Brasil, eu dei o 44%, que é de Santa Catarina. No Brasil, esse percentual é até um pouquinho maior. Dos mais de 520 mil profissionais registrados em todos os CRCs do nosso país, quase 47, se eu não estou equivocada, já são mulheres. Então, um pouco mais até que Santa Catarina, a média geral. Em termos de liderança, há muito espaço a se ocupar. Eu gosto muito eu sei que é recorrente o que eu vou dizer aqui, quem me ouve em outros lugares talvez ache mais recorrente ainda. Bom seria se nós não precisássemos sequer falar deste tema, que isso fosse tão natural que não merecesse destaque, mas ainda precisamos destacar que os espaços de liderança feminino, eles estão sim sendo conquistados. A OAB tem aí, né, um exemplo disso, o Conselho Regional de Contabilidade tem um exemplo, estando eu na presidência, mas já me antecedeu também uma mulher, uma conselheira, que é hoje nossa conselheira, presidente Rúbia, que foi a primeira, eu sou a segunda na linha de sucessão, de 75 anos de existência, a segunda mulher. Enfim, há muito o que conquistarmos ainda, mas é muito mais do que já tivemos. E quando você fala em espaços de liderança, eu gosto de dizer que eles precisam ser conquistados para e passo. Eu preciso conquistar um espaço que pode, num primeiro momento, ser menor. Então, eu quero, talvez, pensando no ambiente classista, William, eu preciso, então, primeiro, talvez trabalhar numa comissão, dentro de um órgão de classe. Aí, talvez, eu assuma uma coordenação de um órgão de classe. Aí, talvez, eu assuma uma suplência, como historicamente, eu venho do Conselho Federal de Contabilidade. 8 anos eu estive lá, mas eu estava na condição de suplente. Talvez uma suplência, talvez uma titularidade. Tem que ser construído. É óbvio, eu não vou passar pano. É óbvio que, às vezes, por muitas vezes, as mulheres elas têm que construir com um pouquinho mais de afinco. Talvez mostrar um pouco mais para alcançar o espaço que elas desejam. De novo, eu queria muito que no futuro não muito distante a gente tirasse essas coisas, e não há uma crítica na nossa pauta, pudesse tirar de pauta por ser tão comum, tão comum, tão comum, mas quando eu vejo uma mesa de autoridades, por exemplo, composta, e eu vi isso esta semana no evento em São Paulo, tinha 8, 9 pessoas na mesa, 8, eu acho que eram 9, 8 homens e uma mulher. Aí a gente vê que ainda precisamos fazer mais, mas também acho que evoluímos muito. Também acho que melhoramos. Conselhos, por exemplo, de administração com mulheres já têm crescido mais, mas as presidências de conselho ainda não. Mas ali organizando o seminário, Marisa. Há 12 anos eu organizo o seminário nosso ali. O que eu tomo não de mulheres para palestrar e serem moderadoras é uma batalha gigante. Eu falo lá, né, daí para o Ricardo, para a Dani, digo, pessoal, eu tentei 2, 3, 4, tomei não, o evento está chegando, nós precisamos ocupar espaço. Então, eu chego às vezes a anunciar, quando a gente inicia o seminário, dizendo, pessoal, convidei mulheres. Só que, infelizmente, a pauta delas... prestar contas. Às vezes, até são pessoas que também estão sendo muito demandadas e exigidas, aí não tem agenda para tudo, né? Essas concentrações, né? Mas eu digo, é um assunto que eu acho que ainda ele tem que ser debatido e eu concordo plenamente contigo, não precisaríamos... Não deveríamos. Precisamos ainda, não deveríamos. Mas eu acho que ele ainda está na pauta do dia, né? Está na pauta do dia. William. Então, pois bem, chegamos ao final do programa, né? Então, antes disso, gostaria de perguntar à presidente, né, como ela vê a reforma tributária, se vingará, qual PEC que emplacará, né? E a importância do profissional contábil na legislação. Eu já dei spoiler desse assunto. Até eu já dei spoiler quando eu disse que a tua filha... Mas eu vou ser mais otimista agora e vou usar um exemplo, William. Muito recentemente, e o William sabe disso, porque ele sabe disso pelo Conselho, né, por estar
conselheiro, nós divulgamos muito recentemente, talvez para o nosso público de advogados não seja uma notícia que tenha alcançado a todos. Muito recentemente, a classe contábil brasileira alcançou uma vitória que, para mim, é determinante no tema reforma tributária. E diz respeito à constituição de uma frente parlamentar mista da contabilidade brasileira. Nós precisamos, como profissionais, o direito consegue isso, já tem isso um pouco mais consolidado, nós, eu entendo que um pouco menos, mas conseguimos conquistar muito recentemente a constituição de uma frente parlamentar mista da contabilidade brasileira. Por quê? Primeiro, isso é um processo lento, né, político. Nós tivemos de recolher assinaturas precisávamos de 196 assinaturas de deputados e senadores, deputados federais e senadores. Saímos aí, os 27 presidentes de conselhos regionais saíram para essa frente de buscar essa adesão. Tivemos, num prazo recorde, tem frentes parlamentares que demoram muito tempo, vocês devem saber disso, para ser constituídas. Nós conseguimos recolher 220 e tantas assinaturas em 28 dias, uma árdua tarefa de convencimento. Felizmente não precisamos convencer muito, porque eles estavam, os deputados e senadores entenderam a importância disso. O que nós queremos com a frente e onde está a relação? Nós queremos ter vez e voz dentro dos nossos poderes reguladores desse país. Nós queremos que quando as matérias forem afetas à nossa área, que nós possamos opinar, que nós possamos conduzir quando necessário, que nós possamos ter pessoas habilitadas a falar daqueles temas, e reforma tributária é sem dúvida um deles, para defender esta causa e trazer o que importa a esta causa de forma técnica. Como que você vai falar de reforma tributária neste país sem envolver contadores ou advogados? Não há. E vejam, a frente parlamentar, eu acho que vai contribuir muito nisso. Nesta pauta, que é pauta antiga, todos sabemos, né? E em tantas outras que nós precisamos ter voz. Agora falta, claro, o trâmite de tornar ela, legalizá-la, mas as assinaturas, a adesão, que era o mais difícil, nós já conseguimos. Então, eu vou dar aqui o meu voto a minha manifestação de esperança. Eu acho, não estou dizendo que por termos à frente, agora vai acontecer. Eu estou dizendo que agora nós teremos um canal, tem tantas frentes parlamentares fortíssimas em Brasília, eu cito sempre o exemplo do agronegócio. Nada se faz em termos de agronegócio nesse país, sem falar com a frente parlamentar do agronegócio, micro e pequena empresa, tem frente parlamentar. Ora, e contabilidade não. Então, esta vitória talvez seja, William e André e todos vocês, talvez seja um ponto de partida para a coisa se tornar mais célere. É possível fazer? É. Mas nós precisamos estar envolvidos aí fortemente. Maravilha. William, eu passo a palavra para ti aí, para fazer as considerações finais. A gente está aí na reta final, infelizmente, mas contigo aí. Reitero, né, os agradecimentos pelo convite. Foi um prazer muito grande participar desse podcast na sede da nossa CAASC, né, da nossa OAB Santa Catarina. Me coloco à disposição, né, da OAB, da comissão liderada pelo Dr. André. Não me esquecerei. Me coloco à disposição Exatamente. pessoalmente como conselheiro, né? Sim. A classe contábil tem muito a contribuir para a classe da advocacia, né? A gente tem que trabalhar em conjunto realmente, os interesses são próximos e comuns. Então é isso, coloco-me à disposição, passo a palavra para a presidente Marisa e, por fim, pergunto-lhe se há algum conselho que a presidente deseja proferir para os nossos colegas que nos ouvem. Eu vou usar, eu tenho alguns vícios de pegar da minha mãe emprestado, minha querida mãe, que tem 81 anos, alguns ditados que são antiguinhos,
mas é algumas falas que eu tenho para mim como mantras. E vale para as duas categorias, eu vou usar um exemplo dela. Ela sempre dizia, minha filha, eu não posso te dar muita coisa, mas eu vou tentar te dar uma coisa que ninguém vai te tirar. Oportunidade de conhecimento. Então, talvez o que ela mais fez a vida inteira, por ser de uma família muito simples, enfim, é ter dado estudo às suas filhas, né, a possibilidade de estudarmos. E hoje eu sei que talvez foi a maior herança que ela pudesse um dia ter me dado, né? Qualquer herança, não é o caso, ela não tem, mas qualquer herança não seria tão boa quanto a possibilidade de conhecimento. A mensagem é muito nessa linha, William, que nós, como profissionais, possamos trazer para cada um de nós conhecimento, de qualquer forma, de toda forma. Se vai ser com mestrado, André, se vai ser com doutorado, se vai ser com um curso de capacitação, se vai ser ouvindo um podcast, se vai, da forma que for, que vocês, como conselho, né, da minha querida mãe, se apropriem de todo o conhecimento possível, porque eu acho que é ele que abre as possíveis portas que a gente tentar abrir. Que maravilha. Começamos com o nome ativo intangível e o conselho no final vem com ativo intangível. Verdade, Né? não foi nem combinado. O conhecimento, que maravilha. Não foi nem combinado. Muito bom. Bom, as minhas considerações finais aí, de novo, agradecer a presença da Marisa, muita alegria mesmo, tá? Do William, a gente vai conversar sim, várias outras coisas aí vão surgir, certeza. Obrigado a Ju. E pedir para o público ficar antenado aí nas redes sociais da OAB de Santa Catarina, da Escola Superior de Advocacia, da ESA, da nossa Comissão de Direito Tributário. Nós fizemos lives com certa frequência, também nas redes sociais do CRC. Isso. Nesse podcast, que a gente vai trazer bastante gente legal, com muito ativo intangível, que assim seja, e para que as pessoas se inscrevam no seminário, no nosso 12º seminário catarinense sobre atualidade jurídica contábil. Temos 3 etapas esse ano, a primeira dia 23/5 e vai ser sobre reforma tributária. E a gente vai contar com um timaço, assim, de futebol de salão, campeão do mundo, praticamente. Alberto Macedo, Lucas Bevilacqua, Nelson Machado, e também os moderadores Paulo Henrique Pegas, que é da contabilidade, e o Arnaldo Godoy. Então, pessoal, muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo Ativo Intangível.